Pronto, voltando aí, né? A gente vai entrar agora para ver algumas disciplinas espirituais que vão nos ajudar a nos tornarmos mais fortes aí, né? Vai nos conduzir à vivência de uma vida piedosa, né? Mais intensa, uma vida piedosa e correta diante de Deus. E a vida cristã, ela envolve, né, dentro dessas disciplinas, a gente vai ver o conhecimento de Deus, né? E a piedade, ela está alicerçada no conhecimento de Deus. A vida piedosa está alicerçada no conhecimento de Deus. Então, nós vamos ver algumas verdades básicas, né? A Bíblia diz que Deus falou aos homens. A Bíblia é a palavra de Deus que nos foi dada, né, a fim de nos tornar sábios para a salvação. Deus é Senhor e Rei deste mundo, né? Ele quem governa todas as coisas, né, e para a sua glória. A Bíblia diz que ele está assentado sobre um alto e sublime trono, né? Então, ele é Senhor, ele reina sobre todas as coisas, ele tem, né, o comando, o controle de tudo, da história, né? A Bíblia diz que o coração do rei pode fazer planos, mas a resposta certa, né, vem dos lábios do Senhor. Então, ele tem o controle sobre todas as coisas, né? Então, ele governa todas as coisas aí para a sua glória. Então, Deus é Salvador, né? E quem conhece a Deus sabe disso, que ele é Salvador, ele é ativo em amor, né? Ele é soberano mediante Jesus Cristo para salvar o pecador, né? E adotá-los como filhos, né? E também abençoá-los. E o nosso Deus, ele é trino, né? Há 3 pessoas, Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? E a piedade, né? A vida deve ser vista e vivida à luz aí, né, da palavra de Deus. Para a gente refletir aí, pode-se saber muito sobre Deus sem conhecê-lo, né? E pode-se saber bastante sobre piedade sem ter muito aí conhecimento de Deus. É aquela questão do conhecimento intelectual, né? E do conhecimento experiencial, né? O conhecimento retórico e o conhecimento real sobre Deus. Eu não sei se vocês conhecem, é uma ilustração que fala muito, né, ao coração da gente. É a história do pastor e do ator, né? Diz por aí, né, essa história, que um pastor foi assistir a apresentação, né, num teatro, e lá havia um ator que era versado na arte da retórica, né? Ele sabia muito bem usar as palavras. E ele fez toda a sua apresentação, os homens o aplaudiram, né? E, de repente, ele toma conhecimento de que na plateia estava presente um pastor, um velhinho já de cabecinha branca, muitos anos de ministério. Então, esse ator desafia o pastor e diz assim: olha, eu gostaria de desafiar, né, o pastor que está presente a recitar o Salmo 23. E o pastor humildemente aceita aquele desafio. Então, o ator começa a declamar, né, o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. E usa assim a retórica, né, de uma forma, o jogo das palavras, mexe com as emoções daqueles que estavam na plateia. E quando ele termina de recitar, né, o Salmo 23, quando ele termina de recitar o Salmo 23, a plateia está toda de pé, toda em pé, né, aplaudindo como um só homem. E agora chegou a hora daquele pastor velhinho de cabeça branca
recitar, né, o Salmo 23. E aquele pastor pega e, de cabeça baixa, começa a dizer: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente para junto das águas tranquilas, refrigera a minha alma. E ele continua a recitar tão humildemente, e quando ele termina de recitar o Salmo 23, não havia uma só pessoa em pé, né? Não havia um só aplauso. Mas quando aquele pastor levanta a sua cabeça, todas as pessoas estão com os olhos cheios de lágrimas. Então, o ator pega a palavra e diz o seguinte: sabe qual é a diferença entre eu e este pastor? É que o pastor, eu conheço o Salmo do pastor, e este homem conhece o pastor dos Salmos. Então, tem muitas pessoas dentro da igreja que vivem conhecendo apenas o Salmo do pastor, um conhecimento intelectual de Deus, um conhecimento intelectual da palavra de Deus, um conhecimento não real de Deus. Mas existem muitos, como este pastor de cabecinha branca, que tem vivido e conhecido intimamente o pastor do Salmo 23, e pode dizer, né, de fato e de verdade, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? E que esse pastor que nós conhecemos possa ser a motivação para que a gente prossiga, né, na vivência, na construção da nossa vida de intimidade com ele. Né? A Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, nós precisamos ter um conhecimento, não apenas intelectual, mas um conhecimento experiencial de Deus, né? Termos experiências com este pastor. Então, nós chegamos ao conhecimento de Deus mediante Jesus Cristo, né? E pode-se saber muito sobre Deus, né, sem conhecê-lo profundamente. Que esse não seja o meu caso nem o seu caso, mas que a gente o conheça, né, com profundidade. E que efeitos o conhecimento de Deus, né, produz nos homens, produz no ser humano, né? O conhecimento de Deus, os que conhecem a Deus, a Bíblia diz que tem grande força por meio dele. E nós vemos em Daniel e nos seus amigos esta força, essa proeza, né? Nos acontecimentos da vida destes homens dentro do livro de Daniel, a gente pode contemplar esta força, né, que vem por eles conhecerem a Deus. Porque por conhecerem a Deus, eles preferiram ser lançados, né, na fornalha de fogo ardente, a negar o nome deste Deus. Por conhecer a Deus, Daniel, ele preferiu, né, ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei, porque ele conhecia a Deus, né? Porque Daniel conhecia profundamente a Deus. Ele preferiu, né, ser lançado ali na cova dos leões, a negar, né, o nome deste Deus. Né? E os homens que conhecem a Deus têm grande força por meio dele e realizam grandes proezas para a glorificação do nome de Deus. Né? Aqueles que conhecem a Deus são homens de oração. Né? A gente vai encontrar Neemias, um homem de oração, a gente vai encontrar aí Davi salmodiando, né? Orando, falando com Deus, a gente vai encontrar, né, Daniel orando 3 vezes ao dia. A gente vai ver aí, né, o apóstolo Paulo, também um homem de oração, que nos ensina verdades profundas acerca da oração. Né? Então, aqueles que conhecem a Deus, né, são homens de oração. Né? Aqueles que conhecem a Deus pensam grandes coisas sobre Deus. Nós não vamos ler todos esses textos, porque, né, nós temos cinco aulas, né, para poder estar vendo toda a matéria, então
a gente não tem como ler todos esses textos, né, que estão aí na apostila, mas você pode depois, né, estar aí meditando, né? E aqui dá até um sermão, tá bom, gente? Os homens que conhecem a Deus, as pessoas quem conhece a Deus, né? Tem grande força por meio dele, são homens de oração. Os que conhecem a Deus pensam grandes coisas, né, sobre Deus, né? E a gente vê isso no livro de Daniel. Você vai ver o livro repleto de expressões profundas sobre Deus, né? E aqueles que conhecem a Deus pensam grandes coisas sobre Deus e eles são profundos, né, naquilo que eles dizem e eles são autênticos naquilo que eles fazem. Então, aqueles que conhecem a Deus, eles falam aquilo que vivem e vivem aquilo que eles falam, né? Então, se você abrir o livro de Daniel e começar a ler, você vai ver assim Daniel dizendo, né, coisas profundas sobre Deus. Ele diz: então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer o que fizestes. Então, se você continuar lendo, né, você vai encontrar Daniel falando coisas profundas sobre Deus, né? E se a gente lê, né, a gente lê a palavra, nós vamos encontrar os homens de Deus, né, falando coisas profundas sobre Deus. João, né, em Apocalipse, você vai encontrar Paulo, fala coisas profundas sobre Deus, né? Então, todos os homens de Deus, Davi, fala coisas profundas, né, sobre este Deus. Então, quem conhece a Deus, né, pensam coisas grandes a respeito de Deus, né? Tem pensamentos grandes a respeito de Deus, são ousados e são leais por causa dele, né? Os que conhecem a Deus têm grande alegria nele, né? Não há paz e alegria, né, como a que Deus dá, né? A Bíblia diz que não há condenação para mim, para você, para nós que estamos em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, os que conhecem a Deus têm grande alegria, a alegria da salvação. A Bíblia diz que na presença de Deus há plenitude de alegria. Ele transforma o nosso pranto em folguedo. Ele é capaz de colocar um cântico novo, um sorriso em nossos lábios. Então, aqueles que conhecem a Deus têm grande alegria nele, têm prazer na presença dele, né? Tem prazer em estar diante dele. Então, nós precisamos buscar este conhecimento de Deus, não apenas sobre Deus, né? Mas nós precisamos estar com Ele, andando com Ele dia a dia e conhecendo a Ele, né, por experiência. Aquilo que Jó disse, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, né? Mas agora, né, os meus olhos te veem. Então, nós precisamos buscar um conhecimento profundo de Deus. Amém? E Spurgeon disse, né, nessa segunda disciplina, a primeira disciplina que precisamos cultivar na nossa vida cristã é o conhecimento de Deus, né? E a segunda é a vida de oração. Ela é essencial para a comunhão com Deus. E Spurgeon disse o seguinte: a oração tornou-se tão fundamental para mim quanto o ar que enche os meus pulmões e o sangue que corre em minhas veias. Então, a oração para ele se transformou em vida, né? E a oração traz vida à nossa vida. A Bíblia diz: buscai-me e vivei. Então, traz vida a nós, traz vigor à nossa vida, né? E nós precisamos orar sempre, né, em nome
de Jesus. Então, o que é oração? Oração é a ação pela qual, né, o ser humano se põe em comunhão com Deus. A oração inclui falar com Deus, prestar-lhe adoração e apresentar-lhe petições, assim como confessar pecados, né, e interceder pelos outros. Então, Jesus é o nosso maior exemplo de alguém que teve uma vida íntima de oração. E em Filipenses 4:6, o apóstolo Paulo vai nos dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma, conquanto que as vossas petições se façam conhecidas diante de Deus. E nós perdemos muito quando não oramos. Nós perdemos muito na nossa vida cristã quando nós não oramos. Essa falta de comunhão com Deus gera tantos problemas na nossa vida espiritual e traz consequências, sobre a nossa vida emocional. Então, nós precisamos buscar ao Senhor, nós precisamos ter uma vida de oração. E a gente, na apostila, a gente tem aqui Aprendendo a Orar com Jesus, na página 8. E vai nos mostrar que Jesus nos ensinou a orar com sinceridade, sem hipocrisia. Nós precisamos orar sem hipocrisia, a orar com simplicidade, a orar com humildade. Aí a gente tem a figura do fariseu e do publicano, O fariseu, ele diz: não sou como os outros, mas o publicano já vai e diz ao Senhor Deus: tem misericórdia, de mim. Então, nós precisamos aprender a orar com humildade, E aquele texto que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face. Então, a humildade, é algo essencial na vida daquele que descobre na oração, uma arma vitoriosa, uma arma poderosa, para vencer as batalhas, mais intensas e mais difíceis da vida, e para entrar numa comunhão aí profunda com Deus. Então, também nós precisamos ter persistência na nossa vida de oração. A nossa geração é uma geração, do imediatismo, Tudo tem que ser imediato. É como estar diante do computador, clica lá e já aparece na tela tudo que você quer. E essa geração traz isto, para dentro da igreja muitas vezes. Acha que Deus tem a obrigação de responder imediatamente. O esperar com paciência no Senhor, tem se tornado um problema para essa geração. Mas nós precisamos sermos persistentes na vida de oração. E na apostila a gente tem um exemplo aí da parábola, do amigo importuno, E nós precisamos, orar também com intensidade, com desejo intenso. Nós precisamos desejar a presença de Deus. Assim como a corça suspira pelas correntes de águas, A minha alma suspira por ti, ó Deus. Assim como a terra seca, precisa da água, a minha alma também precisa de ti. Então, nós precisamos orar aí com um desejo, intenso. E a Bíblia diz o quê? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes, de todo o vosso coração. Então, nós precisamos aprender isso. E a Bíblia diz: pedi, dá-se-vos-á, batei e a porta se abrirá. Buscar-me-eis, e me encontrareis. Aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta se abre. Então, nós precisamos, irmãos, descobrir na oração, uma arma poderosa para o nosso ministério. Não existe ministério bem-sucedido sem uma vida de oração. Você pode saber teologia, você pode saber textos bíblicos decorados,
Você pode conhecer vários textos da palavra de Deus, mas se você não tiver comunhão com Ele, se você não tiver uma vida de oração, vai ser apenas um conhecimento intelectual, porque ministério se faz com leitura da palavra, com meditação, com oração, porque a vida cristã é composta de todas essas coisas. Uma não é mais importante do que a outra. As duas precisam andar juntas, né? Essas disciplinas precisam andar juntas na nossa vida, leitura da palavra e oração, porque tem pessoas, né? O problema muitas vezes que nós encontramos é uma supervalorização da vida de oração, né? E às vezes nós encontramos uma supervalorização da palavra. Mas nós precisamos encontrar o equilíbrio entre essas coisas. Nós precisamos, né, dar o valor devido à leitura da palavra, dar o valor devido a uma vida de oração, para termos uma vida cristã equilibrada. Né? Uma coisa não anda sem a outra. Né? A Bíblia diz que nós precisamos meditar na palavra, mas a Bíblia também diz que nós precisamos buscar a face do nosso Deus. Então, se você quer um ministério bem-sucedido, você precisa ter um conhecimento profundo da palavra, um conhecimento profundo do Deus da palavra, e você precisa ter uma vida intensa de oração. Desejar a presença de Deus, desejar a companhia dele, desejar os conselhos dele para o seu ministério. Né? E nesse módulo, essa matéria, né, vem para abrir os nossos olhos, para nos fazer relembrar algumas coisas que nós esquecemos, né? Mas nós precisamos, né, estar aí andando com Deus, né? Tudo bem, eu vi a sua mensagem, tá bom? Fique em paz, vai dar tudo certo. Vocês têm alguma dúvida? Quer fazer alguma colocação? Hein, gente? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma colocação? Não? Então vamos continuar. O ministério de oração de Jesus. Jesus mostra para mim e para você que o cansaço físico não o impedia de orar, né? E ele mesmo orou, né? Quando ele foi batizado. Lucas 3:21 diz que enquanto ele orava, o céu se abriu. Então, Jesus é um exemplo da minha vida e para a sua vida, porque o ministério dele foi pautado, né, numa vida de oração, de comunhão com Deus. Né? Mesmo ele sendo Deus, ele parava para conversar com o seu Pai. Né? Ele falava com Deus. E a Bíblia nos mostra que Jesus orou uma noite inteira antes de escolher os seus apóstolos. Né? E nós precisamos, no ministério, orarmos antes de tomarmos, né, decisões. Nós precisamos orar e orar e orar e buscar a face de Deus. Né? Jesus se retirava para orar quando a multidão o procurava, apenas atrás de milagres. Né? Então, ele muitas vezes se desviava aí da multidão, né, para orar, para estar só com Deus. Ele orou antes de fazer uma importante pergunta aos seus discípulos, né? E também orou no Monte da Transfiguração, quando o Pai o consolou antes de ir para a cruz, né? E ele pergunta aos seus discípulos: quem a multidão acha que eu sou? E Jesus também orou antes de ensinar os seus discípulos a oração do Senhor. Jesus orou no túmulo de Lázaro, né? E Lázaro ressuscitou. Jesus orou por Pedro antes da negação. Jesus orou durante a instituição da ceia. Jesus orou no Getsêmani e também após a ressurreição. Hoje ele está intercedendo junto ao Pai por nós. Né? Então, a oração para Jesus era intimidade, né, aí com o seu Pai. E Jesus buscava mais intimidade com o Pai, né, do que a popularidade, né, entre as multidões. Né? Ele se retirava aí para estar diante, né, do Pai.
E Jesus dava mais valor à comunhão, né, com o Pai do que com o sucesso aí diante, né, dos homens. E todo pregador, né, todo líder é fascinado aí com a multidão, né? Mas Jesus algumas vezes fugiu dela para refugiar-se aí na intimidade do Pai, né, através da oração. Então, a intimidade com Deus aí na vida de oração é mais importante, né, do que o sucesso no ministério. Hoje em dia, as pessoas dizem o meu ministério está no anonimato, né? A gente já ouve muito essa expressão, né? A popularidade do meu ministério não é grande, né? Mas o importante, queridos, é o quanto nós estamos presentes na vida de comunhão, de intimidade com Deus, através da oração. O sucesso do nosso ministério está em termos da aprovação de Deus naquilo que nós fazemos. Talvez o nosso ministério não seja expressivo, né, diante dos homens, não chegue à mídia, mas o importante é podermos, no fim de tudo, dizermos como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a minha fé. Né? Então, se Deus não te colocar nos holofotes da vida, né, o importante é que você se encha de alegria e de prazer em estar servindo ao Senhor de todo o seu coração e desenvolvendo com Ele uma vida de intimidade profunda. A intimidade com Deus é muito importante, né, para o sucesso aí do nosso ministério. O pregador que busca intimidade com Deus, mais do que a popularidade diante dos homens, sabe ir ao encontro das multidões e também ele sabe fugir delas. Porque quando a multidão começa a aplaudir demais, nós corremos o risco do nosso ego ser alimentado, do orgulho entrar no nosso coração. Mas nós precisamos colocar o nosso eu sempre diante de Deus em oração. O velho homem precisa estar mortificado na nossa vida, e nós precisamos servirmos ao Senhor de todo o nosso coração e termos esta vida de oração, passarmos um tempo com Deus, né? Talvez você tenha esse tempo com Deus, né? E se você não tem, se você está falhando, que nesta noite você reflita, né? E busque uma mudança de comportamento. Somente, né, o tomar a atitude de mudar é que pode tirar a gente da letargia espiritual, que pode tirar a gente aí do marasmo espiritual. O poder da oração. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Né? A oração pode alterar a história. Né? Deus pode mudar, né, a história por causa da oração. A gente vê isso na experiência, né, de Abraão, na vida de Abraão, né, quando ele ora, né, por Sodoma e Gomorra. Né, e a gente vê, né, Deus ouvindo a oração dele, né, e Deus pode mudar, né, a história da vida de alguém, né, através da oração. Então, o poder da oração, aí na página 9 da apostila, diz: orar é invadir o impossível, é viver no reino dos milagres, é estar aliado ao Todo-Poderoso. Deus é soberano e faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Mas, sendo ele soberano, escolheu agir em resposta às orações do seu povo. A gente vê também o rei Ezequias orando, e Deus intervindo na história do povo de Israel em resposta, à oração daquele homem. Na vida de Esther também, a gente vê
né, na intenção de destruir o povo judeu. A gente vê Mordecai falando com Esther, e Esther vai orar e jejuar, né, e manda também que o povo judeu ore e jejue, né, e Deus traz libertação, traz uma solução ao povo aí, né, de Israel, né, e permite que os judeus lutem para que não possam ser destruídos. Deus muda, né, a circunstância ali através da oração, né? E Hernandes Dias Lopes disse que orar é conectar o altar com o trono. A fraqueza humana, a onipotência divina. Orar é falar com aquele que está entronizado acima dos querubins e que governa o universo. Não há nenhuma força mais poderosa na terra do que a oração, pois a palavra de Deus diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, nós temos na oração, né, uma arma poderosa, né, e nós muitas vezes perdemos batalhas na nossa vida pessoal, batalhas no nosso ministério, porque não oramos o suficiente. Então, nós precisamos trilhar o caminho da oração. Um santo de joelhos tem mais força do que um exército. E os puritanos, né, disseram que nós somos o único exército que vence a guerra de joelhos. Maria Stuart era rainha da Escócia e ela temia mais as orações de John Knox do que todo o exército da Inglaterra. Porque ela sabia que quando aquele homem orava, a história era mudada pela mão do Todo-Poderoso, pela mão de Deus. E a história da sua vida, querido, pode ser alterada pela oração. Então, que nesta noite, né, antes de dormir, você passe um tempo com Deus e peça ao Senhor, altere a história da minha vida, Senhor. Eu busque mudanças para a sua vida pessoal, para a sua vida ministerial. Busque mudanças em Deus através da oração. A Bíblia diz que Josué orou, né, e Deus parou o sol e a lua. Né? Ana orou ao Senhor e tornou-se alegre, mãe de filhos, né, vencendo aí a esterilidade pela oração. A gente vê que Deus derrotou, né, o poderoso exército da Síria em resposta à oração do rei Ezequias. A Bíblia nos mostra que esse mesmo rei foi curado, né, de uma enfermidade mortal em resposta ao seu clamor e às suas lágrimas. Pela oração, enfermos são curados. Pela oração, a igreja é fortalecida com poder para testemunhar. Né? E quando nós oramos, né, diante de Deus em oração, é que podemos nos levantar para pregar com eficácia. Né? Não há pregação poderosa sem que os joelhos se dobrem. Nós precisamos falar com Deus antes de falar com os homens. Muitas vezes, né, as pessoas têm o hábito de contar os seus problemas para muita gente pedir oração. Né? Hoje que a gente encontra dentro da igreja são pessoas que tentam se escorar em outros, quando a guerra e a batalha é dela. É claro que nós podemos pedir oração, é bíblico orarmos uns pelos outros, mas antes de falarmos com os outros, nós precisamos falar com Deus sobre a nossa vida, né? E sobre a nossa realidade. E nós temos alguns conselhos práticos aqui, né? Charles Spurgeon disse que ele preferia ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. E meu conselho para você é: tenha um tempo específico para a oração. Antes de orar por qualquer assunto,
trate com o seu coração, né? Pare, reflita, pense, né, naquilo que você está fazendo. Confesse a Deus os seus pecados, busque de Deus, né, uma mudança nas suas falhas de caráter. Como líder, nós temos deficiências no nosso caráter, e essas deficiências, elas se revelam no dia a dia, no contato uns com os outros, né? E nós precisamos, né, adquirir do Senhor também a graça, queridos, de não murmurarmos nos momentos difíceis, nos problemas. Nós precisamos orar, né? E um cristão maduro, né, é aquele que tem uma vida plena de oração diante das lutas da vida. E eu queria que a gente parasse para pensar agora. Você acha fácil manter uma vida de oração e de leitura da palavra? Eu queria que alguém respondesse. Você acha que é fácil? O que a gente precisa ter para desenvolver, né, essa vida constante de oração e leitura da palavra? Você concorda que a vida de oração e meditação da palavra é super importante para que seu ministério seja bem-sucedido? Eu gostaria que vocês fizessem alguma colocação do que vocês acham. Deixa eu ligar aqui minha câmera aqui, que está muito escura aqui onde eu estou. Tá me vendo? Silvana, espera aí só um pouquinho. Silvana colocou que é preciso desenvolver uma disciplina. Sim, pode falar. Então, irmã, rapaz, estou chegando agora, estava sem internet aqui. Como é teu nome? Aí quando conectou aqui a internet, Lucas. Lucas. Quando conectou a internet, eu pude entrar aqui na chamada. Tá, então, joia. eu não acho fácil manter essa vida de oração, porque a gente, no dia a dia, a gente enfrenta muitas dificuldades, né? Mas eu acredito que quando a gente está determinado naquilo, acho que uma das coisas para facilitar é preparar um horário, né? Um horário acessível. Eu tenho orado pela manhã, logo quando eu acordo, e à noite antes de dormir. Tenho mantido esses períodos de oração. Quando a gente tem um horário assim determinado, né? A gente batalha por aquele horário para estar livre, para estar adorando a Deus. Eu acho que isso ajuda bastante. Mas eu não acho fácil. Eu não acho fácil, não. Acho difícil. E tenho lutado por esses momentos. Tanto para a leitura. Já a leitura da palavra, eu tenho mais momentos, tenho mais facilidade. Mas também acho difícil. Eu tenho mais momentos para estar lendo, mas também acho muito difícil também. Sim. Mas eu acho que é super importante. Aham. Para o nosso ministério, é super importante. É vital, né? Na atualidade, o que mais nos chama a atenção e impede a gente de ter esses momentos, no seu ponto de vista? O que desvia a nossa atenção, o que nos distrai, que nos impede de mantermos essa comunhão com Deus? Eu vou falar o meu caso, né? Aham. Eu acho que a nossa vida do cotidiano se torna muito corrida. Normalmente, durante a semana, a gente tem programação na igreja. No dia que não tem, eu procuro estar sempre com a família, assistindo um filme, conversando, brincando, e aí quando eu vou ver já está tarde da noite. Não vou orar não, porque eu estou cansado, estou com sono. Trabalhei o dia todo, não vou orar agora não. Se eu começar a orar, eu vou dormir. Aí vou dormir tarde, quando acordo no outro dia de manhã, já acordo em cima da hora, ou então não tenho tempo mais para orar. E isso é uma das coisas que eu acho que é a nossa rotina. Se a gente não tiver uma determinação, acho que isso vai servir de empecilho. A gente tem que se organizar, né? Principalmente o nosso tempo, porque tem muita coisa para distrair a gente. É a família, é filme,
Aí o diabo vai colocar qualquer desculpa para que a gente possa, e a gente também vai colocar qualquer desculpa para que não Com tenha esse período. certeza. Alguém mais, gente, quer colocar alguma coisa? Porque, assim, às vezes, como o irmão disse, a gente está cansado demais. Se eu for orar, eu vou dormir, né? Posso? Mas, oi, Posso? pode. Bom, é interessante, ele falou realmente, falou tudo a ver, né? Mas eu acho que a maior dificuldade hoje é a questão de podermos organizar o nosso tempo, né? Eu acho que isso é o principal, é organizar o nosso tempo. Temos tempo para tudo, mas quando nós vamos ver relacionado a Deus, tempo para a palavra, tempo para a oração, tempo para a igreja, nós reduzimos esse tempo ou não tiramos esse tempo, deixamos apenas para orar 10 minutos, ler a palavra do Senhor, um versículo por dia ou um capítulo. Então, estamos dando prioridade a outras coisas e deixando Deus de lado. Principalmente, uma das ferramentas que mais tira o nosso tempo é justamente o celular. Hoje em dia, o celular está tirando totalmente o nosso tempo. Então, eu acho que isso é uma das maiores dificuldades que está tendo com muitas pessoas. Até conosco mesmo, até comigo mesmo. É verdade. Então, eu creio dessa forma. Se nós pararmos para analisar, organizar o nosso tempo, todos temos trabalho, eu creio, temos os nossos momentos, as nossas distrações, mas para Deus ele é prioridade. Então, nós temos que organizar o nosso tempo para poder ter tempo, principalmente para Ele, né? Que é merecedor. É verdade. E também o irmão disse, Silvana disse, tem um livro muito bom de Luciano Subirá, e o irmão disse o seguinte, que às vezes a gente está cansado, né? Eu não vou orar porque eu estou cansado, né? E se eu for orar, eu vou dormir. Realmente, mas a gente pode criar uma estratégia aí. Eu estou cansado, mas eu vou orar. Então, eu vou orar andando, eu vou orar, né, falando. Porque se você orar andando, né, dentro de casa, dentro do seu quarto, com certeza você não vai dormir. Então, assim, essa estratégia eu uso na minha vida. Porque às vezes eu estou muito cansada. E se eu me ajoelhar, eu vou dormir literalmente. Então, eu uso essa estratégia na minha vida e tem dado certo, né? E eu quero compartilhar com você. Então, não deixe de orar, nós não podemos deixar de orar, querido. Porque, assim, quando a gente não ora, pode ter certeza que você fica mais irritado, você fica nervoso, você fica ansioso, né? Porque quando nós conversamos com Deus, lançamos sobre Ele a nossa ansiedade, com certeza, né? O Senhor cuida de nós, o Espírito de Deus vai trabalhando na nossa vida, né? E não há ministério, né? Vitórias no ministério sem oração. Então, nesses 28 anos de ministério, né, a gente descobriu na oração uma arma super poderosa. A gente trabalhou numa igreja, né, onde a gente venceu muitos desafios, muitas batalhas, né, pela oração. E você também vai vencer, né, pela oração. E alguém mais quer colocar alguma coisa? Senão a gente vai partir para a leitura e meditação da palavra, a outra disciplina. Não, então vamos lá. George Miller, né, a história conta que no início do seu ministério, né, ele lia muito sobre a palavra. Porém, no decorrer da sua caminhada, ele decidiu ler e meditar na palavra. Né? Ele leu a Bíblia inteira, a história conta que ele leu a Bíblia inteira cerca de 200 vezes. E dessas 200 vezes, 100 vezes, ele leu a Bíblia de joelhos. Que inveja.
E a vida cristã normal, ela é um processo aí repetitivo de restauração e renovação. Na Bíblia, há muitas confirmações de que o seu propósito é alimentar, né, a nossa vida cristã, porque a Bíblia é comparada como pão, né, como mel, né, ela é comparada aí como alimento, né, para a nossa alma. E a Bíblia também ela é comparada como a luz, né, que ilumina os nossos caminhos, como martelo, né, como espada. E a palavra de Deus, né, ela traz alimento, né, para a nossa vida diária, alimenta o nosso espírito, né? E nós precisamos meditar na palavra de Deus. A palavra meditar significa ruminar, né? E é como se você parar para pensar, né? Como a vaca, quando ela vai comer um capim, ela começa a ruminar, a ficar mastigando, né? Até chegar a hora certa de engolir. Então, nós precisamos aprender, né? Aí com a vaca, né? Na leitura e meditação da palavra. Lermos um texto e ficar o quê? Pensando, analisando, né, olhar o seu contexto anterior, o seu contexto posterior. Nós precisamos tirar lições práticas para a nossa vida. No meditar num texto bíblico, nós precisamos parar e pensar o que o autor quis dizer com isso, o que o autor está me dizendo, né? Por que ele está dizendo isto? Então, nós precisamos ruminar e tirarmos lições práticas daquilo que lemos durante todo o dia, né? A gente parar e pensar naquele texto, né? Por que, né, aquele texto é importante para a minha vida? O que eu posso aprender? O que precisa melhorar na minha vida que tem a ver ali com aquele texto bíblico? Né? O salmista disse, quanto amo a tua lei, né? A minha meditação de dia e de noite, né? Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constitui o prazer do coração. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado. Né? Meditar, queridos, é internar e personificar a passagem das Escrituras, é guardar no coração, meditar é mergulhar nas maiores profundezas aí do ser de Deus, revelado por meio das Sagradas Escrituras. Meditar nos leva a uma vida de prática da lei do Senhor, né? E a palavra de Deus, né, ela precisa ser a nossa vida, né? A palavra de Deus, ela precisa ser regra de fé e prática para mim e para você. Às vezes, eu fiz um teste, né, com os jovens de uma igreja que eu trabalhei, e, ao fazer esse teste, eu perguntei aos jovens e adolescentes que estavam naquele culto quem amava a palavra de Deus. Aí todo mundo levantou as mãos, né? Todo mundo ama, né, a palavra. Eu disse, agora, quem lê a palavra de Deus todos os dias? Umas 5 mãos se levantaram. Quem lê a palavra de Deus pelo menos uma vez por semana? Né? Aí já mais mãos se levantaram. Mas muitas vezes nós somos incoerentes, né? Nós dizemos, eu amo a palavra, mas eu não medito nela todos os dias. Nós precisamos meditar na palavra de Deus todos os dias, né? A palavra de Deus, ela precisa ser a nossa vida, né? A Bíblia diz que a nossa vida espiritual começa pela palavra. A Bíblia diz, ele nos gerou pela palavra da verdade, né? A nossa vida física, ela é criada e mantida pela palavra de Deus, e nossa vida espiritual é avivada e sustentada pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem um poder purificador.
né? A Bíblia diz, vós já estáis limpos pela palavra, né? A palavra de Deus gera e conserva, né, a fé. A fé é gerada e sustentada pela palavra de Deus, né? E da fé brota a flor da alegria. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia dá esperança, né, ao nosso coração. Paulo diz claramente, tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, a palavra de Deus dá esperança, ela traz esperança, né, à nossa vida. E toda a Bíblia tem este alvo e este poder, criar esperança no coração do povo de Deus, né? E que o meu coração e o seu coração seja cheio dessa esperança, à medida aí que a gente lê, né? E que a gente medita nela. Então, a palavra de Deus nos torna sábios, né? E se você quer sabedoria, né? Leia e medite nesta palavra. O salmista, no Salmo 119, ele diz que se tornou mais sábio, né, em outras palavras, do que os sábios da sua época, do que os idosos, né, porque ele valorizava, ele vivia, né, as escrituras, ele estava sempre em contato aí com as sagradas escrituras, ele levava em conta aquilo que Deus, né, dizia a ele. A Bíblia diz que o testemunho... Oi. A Bíblia diz que o testemunho do Senhor é fiel, né? E dá sabedoria aos simples. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Né? A pessoa que tem, né, a mente, né, saturada aí com a palavra de Deus, cheia da palavra de Deus, e é submissa, né, aquilo que Deus diz, aos ensinamentos, aos preceitos do Senhor, ela tem uma sabedoria, né, uma sabedoria superior, né, à sabedoria de outras pessoas, né? A Bíblia diz que feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire, né, o conhecimento. E a palavra de Deus, ela nos impede, né, de pecarmos, né? Ela nos orienta nas maiores decisões da nossa vida, nos detalhes do nosso dia a dia. A palavra de Deus, ela está presente, né, de uma forma tão intensa, trazendo sabedoria nas decisões, né, que nós tomamos na nossa vida. A Bíblia foi escrita também para nos dar certeza aí da vida eterna. E quando nossos fracassos e aflições ameaçam nossa certeza de fé, para onde nós nos voltamos para reconstruir a nossa confiança? Para a palavra de Deus. Né? João nos convida a nos voltarmos para a palavra de Deus. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então, a palavra de Deus, ela nos traz aí a certeza, né, da vida eterna. E a Bíblia também, né, a palavra de Deus, com ela nós podemos vencer o maligno, né? Ela é espada, né? E com ela nós podemos atacar e podemos nos defender, né, do nosso inimigo. O objetivo número 1 de Satanás é destruir a nossa alegria da fé. Mas nós temos uma arma, né, ofensiva e uma arma defensiva também, que é a espada do Espírito, a palavra de Deus. E se nós levarmos a palavra de Deus conosco, se ela viver em nós, né, que guerreiros valentes aí nós seremos, né? E a Bíblia diz, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, né? E a palavra de Deus permanece em vós e tende vencido o maligno. Então, a palavra de Deus, ela é poderosa, né, na nossa vida, e
ela nos impede de pecarmos, né? O salmista disse como pode, né, o jovem guardar puro o seu caminho, né, observando conforme a palavra, conforme os preceitos do Senhor. E se nós pretendemos, né, usar a palavra de Deus, nós temos de ser como Esdras, né? A Bíblia diz que a boa mão de Deus estava sobre Esdras. Esdras, ele tinha uma dinâmica na sua vida como líder. E nós precisamos aprender, né, com Esdras e trazermos esta dinâmica que Esdras tinha para o nosso dia a dia. A Bíblia diz que Esdras dispôs no coração dele, né, decidiu, tomou atitude no coração dele, né, de buscar a lei do Senhor, de cumprir a lei do Senhor e de ensinar a lei do Senhor. Né? Então, essa dinâmica precisa ser vivida, vivenciada, né, nesta ordem. Né? Ele buscava o conhecimento da lei do Senhor, né? Ele dispôs no coração a buscar a lei do Senhor, ele buscou a conhecer, né? Depois ele colocou em prática para depois ensinar. Né? Então, conhecer, praticar e ensinar. Então, essa precisa ser a dinâmica na vida de um líder que quer ser bem-sucedido, que quer ter uma liderança que avance, uma liderança que vai causar diferença entre tantas lideranças, uma liderança que os outros vão olhar e vão dizer, não, o diferencial, né, da liderança daquele pastor é que ele conhece a palavra, ele vive a palavra e ele ensina a palavra. Mas o que tem acontecido hoje nos nossos dias? As pessoas ensinam a palavra, conhecem pouco da palavra e vivem pouco. Então, por isso, nós estamos aí com muitas heresias, né? A presença aí, alguém disse no começo da aula que estava estudando, decidiu estudar teologia, né, para não ficar falando heresias por aí. Né? Então, nós precisamos aprender com Esdras no nosso ministério, queridos. Grave isto, escreva isso aí no seu caderno, na sua apostila, coloca isso aí no guarda-roupa, aí no seu guarda-roupa, na porta do seu guarda-roupa, todos os dias, para você ler e você viver isso. Eu preciso, como líder, como cristão, mas principalmente como líder, eu preciso conhecer, praticar, para depois ensinar a palavra de Deus. Porque aí eu vou ser um líder que fala o que faz e que faz o que fala. Né? Então, nós precisamos aprender com Esdras, precisamos adquirir um coração como o do santo que escreveu o grandioso cântico de amor à lei do Senhor no Salmo 119. Ele disse, quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação de dia e de noite, né? Todo dia. Então, nós precisamos esforçar-nos para memorizar também a palavra de Deus, né? Para a adoração e para o combate. Né? Jesus usou a palavra de Deus, né? Ali quando ele estava no deserto, no início do seu ministério, e Satanás veio tentá-lo. Então, ele usa a palavra de Deus e diz ao diabo, né? Que não, nem só de pão viverá o homem, né? Mas de toda a palavra, né? De Deus. Então, nós precisamos, queridos, né? Adquirirmos isso para a nossa vida. Então, coloque isso bem grave nas tábuas do teu coração, grave na tua mente, grave aí que sem oração, sem palavra, né, sem meditação, sem vivência da palavra, não há vida cristã bem-sucedida. Né? E uma outra disciplina é o jejum. Né? E eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso, né? Porque hoje em dia tem surgido
tantos tipos de jejum, né? Mas eu gostaria que, antes de falar alguma coisa, que você dissesse para mim, para você, o que é o jejum? O que é o jejum bíblico para você? Eu gostaria de saber, você concorda com essa questão aí de jejum de Daniel, jejum de Coca-Cola, jejum de televisão? Eu concordo. A gente fez uma campanha, esses dias aqui na nossa igreja de uma semana, né? E a gente ficou sem comer, né? A gente jejuava até 3 horas da tarde e outros até 6 horas. Uhum. E aí eu adicionei no meu jejum não assistir televisão. Eu acho, porque eu sou viciado mesmo em assistir televisão, eu gosto muito de assistir filme. Uhum. Aí eu acredito, eu gosto de fazer algo que para mim seja um sacrifício, né? Deixar de fazer algo que eu gosto muito. Uhum. O que é o jejum bíblico? Alguém quer dizer? Quer expressar alguma coisa? Eu acredito Eu que vejo seja assim que legal algo que você... pode falar. Pode falar, você. Para você, o que é o jejum? Você acha que hoje em dia as pessoas têm praticado essa disciplina? Hoje em dia o jejum em muitas ocasiões aí está servindo como barganha. As pessoas estão jejuando para ganhar algo de Deus. Na minha visão, eu creio que o jejum vai além disso aí. O jejum é uma forma de se relacionar com Deus, né? Ter mais intimidade com Deus. Não fazer do jejum uma troca. Igual, vou quero dar um exemplo, mas eu não estou aqui querendo colocar política no estudo. Mas fizeram tanto, já estão no terceiro jejum nacional e até agora não resolveu nada. O jejum que eles estão fazendo nacionalmente aí, para acabar a Covid-19, que é o jejum que alguns apóstolos estão levantando no Brasil aí. E desde o primeiro até já estão no terceiro e até agora não resolveu nada. Então eu vejo que que eles estão usando do jejum para barganhar com Deus. Na minha visão, eu posso estar errado. Uhum. Em relação ao jejum, a Bíblia nos deixa claro que jejum é consagração ao Senhor, né? A Bíblia deixa isso claro, que quando eu jejuo, eu estou consagrando a minha vida ao Senhor. E essa questão de jejum, de barganha, realmente isso tem acontecido. Pessoas jejuam, né, para que Deus dê um carro, pessoas jejuam para receber bênçãos. Né? Eu não estou dizendo que Deus não possa te dar bênçãos, porque quando você jejua, com certeza você vai orar pelas suas necessidades. E quando nós jejuamos, é um tempo de consagração, né? É um tempo que eu vou separar para estar com Deus, né? É um tempo que eu vou estar ali. E o jejum vai confirmar a nossa total dependência de Deus, né? Através do jejum, com certeza, a gente abre mão dos nossos prazeres, Silvana, e nos dedicamos a Deus. Então, assim, nós aprendemos aí pela experiência com a palavra de Deus, né, que jejum, ele é algo vital, precisa ser algo vital na nossa vida, né? Nós aprendemos que a vida nos é dada não só pela comida, pelo pão, mas também pela palavra que procede aí da boca de Deus. Nós aprendemos também o jejum é a abstinência, né, de alimentos. É um período de tempo que você tira, né, para estar sem comer, né, diante de Deus, né? Então, algumas pessoas têm exaltado o jejum, né, religioso, elevando-o além das escrituras e da razão, e outras têm
menosprezado por completo o jejum. Em muitas igrejas hoje nem se fala em jejum, nem se faz jejum, nem se fala em consagração ao Senhor. Então, o jejum refere-se à abstenção de alimento para finalidades espirituais, né? Então, o jejum ensina a temperança, né? Ou o autocontrole, né? Sobre o corpo, né? Sobre a fome, né? E, portanto, ensina a moderação e a abstenção em relação a todos os nossos impulsos básicos. O jejum bíblico sempre se concentra em finalidades espirituais. Então, se você for olhar a Bíblia, ler a respeito do jejum, você vai encontrar sempre, né, as pessoas jejuando, né? O jejum que Deus quer, né, é sempre voltado aí a finalidades espirituais. Né? As pessoas hoje têm mudado, né, a conotação disto. É claro que quando eu jejuo, né, eu vou estar só com Deus, né? E se eu tiver que trabalhar, eu não vou colocar aquela cara de autopiedade e sair por aí dizendo, eu estou assim porque eu estou em jejum, né? Mas o bom é você escolher um tempo para jejuar que você esteja em casa, né? Que você esteja ali naquela manhã ou período do dia todo, né, em jejum, para você conversar com Deus, para você se consagrar, voltar-se para Deus, né? E hoje em dia, né, há uma conotação errada, né? As pessoas jejuam Coca-Cola, jejuam isso daí é para limpar o corpo, né, de algumas substâncias, né? O jejum bíblico é a abstinência de alimento com finalidades espirituais. Então, nós precisamos, né, voltarmos aí à prática do jejum e à prática correta, né, do jejum nos dias atuais. Então, é claro que se eu estou jejuando, eu não vou, como o irmão disse, eu não fui assistir TV. Amém. Não deve mesmo, porque é um momento onde você vai estar voltado para Deus, com Deus, e num tempo com Ele. Né? A sua mente, o seu espírito, o seu coração vai estar voltado para Deus. Né? Mas, hoje em dia, né, as pessoas criaram tantos mitos ao redor do jejum que ele tem perdido a essência. A essência do jejum é uma consagração pessoal a Deus, né? E o jejum bíblico sempre se concentra aí em finalidades espirituais. Falta 5 minutos para a gente terminar a aula, né? E não vai dar tempo da gente ver a outra disciplina. Então, a gente fica para segunda-feira, o nosso encontro. Alguém quer perguntar alguma coisa, quer falar algo? Senão, a gente vai encerrar a nossa aula, né, aqui. É 9h45 ou é 10h45 que o pastor falou, hein? Eu fiquei agora perdida. 9h45. É 9h45, né? São 9h40 agora. Então, assim, alguém quer perguntar alguma coisa? A gente vai se encontrar na próxima aula, então, na próxima segunda. Assim, eu tenho uma certa dúvida em relação... Você falou aí sobre a pessoa ir trabalhar, né? Jejuando. Não é um período de consagração, né? Como deve ser a nossa postura no dia que a gente vai trabalhar? Eu sempre tenho essa dúvida. Como deve ser a minha postura? Como deve ser o momento de adoração? Esse momento de consagração? Por exemplo, quando eu estou jejuando e eu tenho que ir trabalhar naquele dia, eu faço assim, antes de sair de casa, eu oro, falo com Deus, né? Converso com Ele. No trabalho, eu evito, né, algumas brincadeiras, algumas coisas. Não é que você vai, né, ser grosseiro com as pessoas, né? Mas, assim, no intervalo, na hora do café, né, a gente vai ao banheiro, e lá a gente ora, a gente fala com Deus, a gente procura estar ligado aos céus, entendeu? Então, eu não deixo de fazer as coisas que eu tenho que fazer, mas eu procuro estar sempre ligada, né, aí com Deus nos momentos que eu tenho uma folguinha no trabalho, entendeu?
Amém. Teve um período que eu tava jejuando bastante, né? Aí eu vi um grupo de pastores falando a respeito do jejum, era até uma live ao vivo. E aí eles falaram justamente sobre isso, sobre essa questão de ser um período de consagração, que a gente tem que estar voltado para Deus, em meditação da palavra, em oração. E aí eu fiquei nessa dúvida. Será que eu devo, que eu não devo Mas jejuar no dia do... você pode estar voltado para Deus durante todo o dia. Todos os dias, mesmo nos dias que você não está em jejum, você pode estar voltado para Deus, entendeu? O importante é o interior, é você, seu espírito está aí, ligado com Deus durante todo o tempo, entendeu? Uhum. E aí, Você pode tranquilamente trabalhar, sem problema. Agora, em relação a quem é casado, a Bíblia orienta que só jejuar, se for jejuar um período longo, né? Entrar em acordo com a esposa, né? Então, a Bíblia orienta em relação ao jejum, em relação a isso também. E aí, quando a gente fez faz pouco tempo que a gente fez essa semana de jejum aqui na igreja, e aí eu fiquei, tive esse tipo de postura aí que você falou no trabalho, né? Fiquei ali na minha, fiquei mais quieto. Todo momento que eu tinha oportunidade, eu ia orar, ia ler algum texto, né? Que eu sempre levo a Bíblia para o trabalho. Uhum. E aí foi bacana, foi legal. Pois é. Então, tá bom, gente. Deus abençoe vocês. Até a próxima segunda, viu? Amém. A paz. Amém.